O pessoal está comentando aqui o Boulos dormindo na casa das pessoas, mas também teve um outro ato de Boulos ontem importante, né, Josias? Ele recebeu oração e disse aos evangélicos, né, ter as mesmas preocupações que ele, numa aproximação ali, numa tentativa nessa reta final, inclusive de conseguir esses votos mais conservadores e de religiosos. E ele destacou que tem uma formação cristã e disse que tem proximidade de longa data com os evangélicos. Vamos assistir aí um trechinho. Equipe, todos os compromissos que vão acontecer durante essa semana, que sejam compromissos onde o Espírito Santo do Senhor esteja junto e transformando mentes e mudando corações, e que o bolo seja abençoado de forma poderosa, e que nessa semana a gente possa ver a cada dia Impressionante, e a cada né, momento até Josias, domingo. como essa imagem, ela representa as eleições brasileiras, né? Toda eleição, todo político vai lá receber essa oração e tudo mais. E ontem foi a vez de Boulos. O que isso ajuda na campanha de Boulos nessa reta final, Josias? A religião virou um fator eleitoral, né? Agora, o Boulos está fazendo com atraso, Fabiola, um movimento que ele deveria ter feito lá quando ele foi derrotado em 2020, na eleição municipal de 2020. Lá ele já ensaiava um processo de modificação da imagem, tentava fugir dessa pecha de radical que ele adquiriu no movimento social. E isso inclui uma aproximação com os religiosos, né? E está fazendo agora com atraso. No segundo turno, o Ricardo Nunes já está frequentando templos aí desde o primeiro turno, né? E ele chega ali com atraso, está em desvantagem e tenta corrigir tenta promover essa moderação, mas tudo parece muito tarde para ele, né? E ele não é o único, né? Ele e o Ricardo Nunes estão invocando Deus na reta final dessa corrida à Prefeitura de São Paulo, né? No caso do Boulos, horas depois de espiar os pecados da esquerda numa carta ao povo de São Paulo, ele leu aí para pastores e missionários, nesse encontro cujas cenas nós vimos aí um trecho, né? Ele leu ali uma carta aos evangélicos. Parece que não está nem disputando o cargo de prefeito, está disputando uma vaga nos Correios, né? Está entregando uma carta atrás da outra. Aí leu essa carta e ele sabe que nessa terça-feira o Ricardo Nunes, depois da churrascada com o Bolsonaro, também vai a um culto na igreja Sara Nossa Terra, vai acompanhado do Tarcísio de Freitas, do Bolsonaro, né? E o Guilherme Boulos, ele está tentando tirar o atraso, né? E ele está atrasado neste processo, está atrasado em relação ao que ele já devia estar fazendo desde 2020, e agora, como disse o Ricardo Nunes, já está de templo em templo aí desde o primeiro turno, né? Aí ele vai lá, o Boulos realça a sua formação cristã, diz que a militância social o aproximou dos evangélicos, e diz que o governo dele vai respeitar profundamente o modo como os religiosos, como os evangélicos enxergam a vida, né? E ele está também aqui nesse episódio imitando o Lula, que divulgou uma carta aos evangélicos na corrida presidencial de 2022, também no segundo turno, também dias antes do tirateima da urna, né? E está imitando, como imitou na divulgação da carta aos paulistanos, carta ao povo de São Paulo. Lá em 2002, o Lula também tinha editado uma carta semelhante ao povo brasileiro. Agora ele mimetiza novamente o Lula nessa tentativa de se achegar aos evangélicos. Tudo isso tem, evidentemente, cálculo eleitoral embutido, foram feitas pesquisas e mostram essa necessidade de o candidato se aproximar. Mas o movimento é tardio, e é sempre preciso lembrar, Fabíola, que no Estado laico os governantes devem se relacionar com as religiões de duas maneiras. Primeiro, devem zelar pela liberdade religiosa, assegurando que todo mundo possa exercitar as suas crenças sem constrangimentos, sem preconceitos, né? Em segundo lugar, os governantes devem manter posição equidistante e neutra
devem se abster de privilegiar ou prejudicar qualquer religião. O resto, a providência divina cuida, né? É preciso lembrar que, no primeiro turno, o Pablo Marçal teve na bica de excluir desse jogo agora, desse jogo, um dos finalistas, ou o Boulos ou o Ricardo Nunes, e ele fez também uma live para os pastores, o Pablo Marçal, e insinuou nessa live que faria ao povo de Deus o favor de livrar São Paulo do comunismo do Guilherme Boulos e da direita trans do Ricardo Nunes. Assim ele se referia ao Ricardo Nunes, como um representante da direita trans. E ele se apresentou, o Marçal, como um homem de oração, do tipo que lê a palavra todo dia, a palavra da Bíblia, e ele descobriu que Deus está em toda parte, mas não está na urna. Ali na urna, Fabiola, só o voto salva. Então, ir de templo em templo, ficar fazendo promessa a evangélico, pode dar uma ilusão de que isso vai resultar em uma votação capaz de virar o resultado de uma eleição, mas na urna, como disse, só o voto salva. Deus não está